nosso ouvinte. Agora, eu sei que você também tem aí em mãos, Larissa, como é que vai ser a semana da CPI da Covid no Senado, a semana que vem, né? Essa semana que passou, a gente teve depoimentos que foram considerados muito importantes. O que fechou a semana da CPI, no caso, foi o depoimento do Dimas Covas, o diretor do Instituto Butantan, que trouxe elementos muito preocupantes em relação às negociações com o governo federal, né? Nas palavras dele, houve uma omissão, um atraso, palavras do presidente que prejudicaram as negociações com a China. E aí, para a semana que vem, o que a gente tem de planejado? A gente tem vários governadores e o ministro atual da Saúde e o ex-ministro também, que devem depor novamente aos senadores. A gente já tem um cronograma definido para a próxima semana? Temos sim, Ana. E a semana que vem já começa com o depoimento da médica Danise Yamaguchi, depoimento dela marcado para terça-feira na CPI da pandemia. A gente lembra que ela ficou conhecida por defender o chamado tratamento precoce para pacientes com a Covid-19, que inclui, por exemplo, a prescrição de medicamentos como a cloroquina, que tem a ineficácia comprovada contra o coronavírus, né? E o nome da médica, Ana, foi citado, inclusive, no depoimento do presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, quem acompanhou deve se lembrar, quando ele detalhou aquela reunião no Palácio do Planalto para que a bula da cloroquina fosse alterada. Segundo ele, Nise estava nessa reunião e, por isso, a expectativa é que ela seja bastante questionada sobre esse assunto, né? Já na quarta-feira, serão ouvidos vários médicos especialistas, cito aqui um como exemplo, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é o Clóvis da Cunha. Também algumas definições de depoimentos considerados importantes, como do Felipe Martins, que é o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, isso mais lá para frente, já no dia 22 de junho, Ana. Mas é importante também a gente pontuar essas próximas semanas, por conta também da questão dos governadores, como você citou. A CPI aprovou ali uma série de requerimentos para a convocação dos governadores, né? Só que eles se mobilizam para recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque no entendimento desse grupo, governadores não podem ser convocados para prestarem depoimentos nas CPIs. Eles poderiam ser convidados, mas não convocados, porque a convocação você tem a obrigação de ir, o convite não, né? Essa informação, inclusive, foi dada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, porque, segundo ele, é preciso cumprir o que está definido na Constituição e também no regimento do Senado. As datas de depoimentos dos governadores, inclusive, essas datas foram definidas, começando ali a partir do dia 29 de junho, mas se o Supremo, de fato, compreender que eles não podem ser convocados, esse cronograma pode sofrer aí alguma alteração. Inclusive, ontem, na coletiva de imprensa, depois do fim da reunião de ontem da CPI, o senador Humberto Costa, ele disse ali que, no entendimento dele, já havia uma compreensão do Supremo que governadores não poderiam ser convocados, mas que ele também compreendia que alguns governadores querem comparecer justamente para darem seus esclarecimentos, e nas palavras do senador Humberto Costa, inclusive para dizer como foi ser governador com um governo federal que, segundo ele, não estava ali coordenando as ações de enfrentamento ao coronavírus. Portanto, a gente já tem uma semana que vai começar bastante quente com esse depoimento da Nise, mas também com a expectativa em relação a essas várias definições, principalmente em relação aos governadores, Ana. É isso aí, então a semana certamente vai ser bastante movimentada também. Larissa Arantes Com falando com a certeza. gente direto de Brasília. Obrigada, viu, Larissa? Bom descanso. Obrigada, Ana. Para você também. Descanso mais pra frente, né? Que você tem o expediente todo pela frente ainda, né? Vou testar daqui a pouquinho. Muito bem, então aproveite depois disso. Valeu, viu?